No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, amigos ouvintes e telespectadores do podcast Mineral. Eu sou a Rafaela Padilha e estou aqui para mais um episódio do nosso programa que vai trazer hoje um casal de engenheiros de Minas, que é o André Silva, professor, e a esposa dele, Helenice, que também é professora do curso. Eu vou começar falando pelo fato de ser difícil conviver o dia inteiro em casa e no trabalho como casal. Essa convivência como casal já tem 25 anos e profissional já tem quase 15 anos. Quase 15 anos na Universidade Federal de Catalão, mas a gente já era professor, trabalhávamos juntos em outras universidades em Minas Gerais, então já vão para quase 20 anos, né, trabalhando juntos. Desde 2009. E é uma convivência pacífica? Como é que é? A gente tem interesses comuns. Os conflitos existem, mas a gente sabe também contorná-los, porque no final as ideias elas convergem para o que é melhor, né? Um ponto em comum e aquilo que precisa ser resolvido. A gente conversa, resolve, então eu acho que no final a gente consegue acertar os ponteiros. Mas eu acho que o que dá certo é porque a Helenice ela é química. E eu gosto mais da física, então a gente consegue se unir para resolver os problemas da mineração, do processamento mineral especificamente, com esses dois olhares diferentes, que são complementares, né? Então acho que a gente consegue fazer uma boa dobradinha. O que é difícil, Rafael, é separar o trabalho da casa. Não tem como deixar os problemas em casa, né? Os assuntos eles se misturam um pouco às vezes. Entendo. Vocês são responsáveis pelo LAMPMIN, é isso, correto, né? Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral. Isso. Primeiro, vamos contar a história de vocês. Vocês eram professores da Universidade de Goiás, aí ela se tornou uma universidade independente, foi federalizada, né, no campus de Catalão, e hoje vocês são responsáveis pela engenharia de mina e por esse laboratório lá na Universidade Federal de Catalão. A nossa história como Catalão começa em 2008, né, quando foi fundado o curso de Engenharia de Minas, né? Já existia o campus avançado Catalão com outros cursos. A Universidade Federal de Goiás, Rafael, ela começou um movimento de interiorização do ensino superior. E isso já tem acho que quase 40 anos agora. Quando nós fomos para lá já estava 33 anos, me parece. E estão levando a formação para pessoas dentro do interior do estado de Goiás. Nós fomos para Catalão em 2010, tá? E quando nós chegamos lá, nós vimos que o curso de Engenharia de Minas, recém-criado, criado em 2008, precisava de um laboratório de processamento mineral. Haviam 2 equipamentos comprados já com recurso do curso, mas isso era pouco. E aí em 2013 nós fundamos esse laboratório com o que a gente já tinha e dali para cá a gente vem crescendo bastante, né? Hoje nós temos um prédio, sede própria, tá? Mais ou menos 1.000 metros quadrados que a gente conseguiu comprar com um projeto com iniciativa privada, fora da universidade, é um mini campus próprio da gente, e a gente tem cerca de 30 alunos trabalhando com a gente lá, desde graduação, mestrado e doutorado. Então o nosso ecossistema está bem diverso lá, é bem bacana. Isso, e aí eu e André, nós somos, junto com outro professor, a equipe responsável pelo processamento mineral. Mas no curso são vários professores atuando nas diferentes áreas da engenharia de Minas, desde lavra, pesquisa, meio ambiente, né, as diferentes áreas que o curso abrange. Então, nós comemoramos recentemente 15 anos da criação do curso e são várias turmas formadas, nós temos engenheiros espalhados em todos os estados do país, em várias empresas e também temos vários ex-alunos espalhados por diferentes países do mundo também. Tem alguns na Austrália, Estados Unidos, em vários outros locais. Isso é muito gratificante. Quando a gente fala em interiorização, é que eles querem levar o conhecimento para o interior, mas para converger com a atividade local. Em Catalão tem essa questão mineral? Como que é a questão mineral no estado do Goiás? Porque assim, a gente não conhece, quando você fala em mineração, você se remete imediatamente a Minas Gerais, ao estado do Pará, né? Mas assim, a gente não conhece o histórico de mineração do Goiás. Sim. Mineração, ele alterna com a Bahia, Goiás alterna com a Bahia, por ser o terceiro ou quarto estado com maior produção mineral no país.
Minas Gerais e Pará lideram primeira e segunda posição, também alternando entre si. Goiás tem uma diversidade mineral bem interessante. Em Catalão, especificamente, nós temos 3 minerações, uma atuando na extração e processamento de nióbio e fabricação da liga ferro-nióbio, e 2 atuando na produção de rocha fosfática, na extração do fosfato e depois produção do fertilizante em si. Então, isso está no nosso quintal, lá da universidade. Vocês têm muita coisa para trabalhar. Nós temos vários alunos que atuam fazendo estágio na empresa, então fica fácil para eles, porque eles conseguem assistir às aulas e fazer estágio concomitantemente. Também nas empresas da cidade tem vários ex-alunos que agora já estão atuando, né, há bastante tempo. Mas no estado nós temos ouro também, o Goiás também tem uma produção expressiva de ouro. Nós temos também níquel, bauxita, terras raras também, então é importante, mineração de terras raras, cobre. O carro-chefe é qual mineral do estado do Goiás? Fosfato. E nióbio, claro, né? Nióbio, junto com a Araxá, lidera a produção mundial de nióbio. Mas essas métricas, se me permite, elas acabam se complicando, porque você vai analisar, por exemplo, valor agregado, tá? Nós temos o cobre e o nióbio que vão ter alto valor agregado, mas com baixa produção. Então, você fala assim, qual é o carro-chefe? Depende qual métrica a gente vai seguir. Se é o fosfato, exato. O fosfato é muito importante para a gente na nossa balança econômica. Por quê? Porque ele é base do agronegócio. Né? Sem o fósforo do NPK, não tem super safra. Tá? E nós só conseguimos produzir cerca de 50% do que consumimos. Então, além de importante, eu vou dizer que o fosfato é estratégico para o país, tá? Como é o potássio, que a gente só produz cerca de 8%, vem lá tipicamente Taquari e Vassouras. Mas a gente precisa produzir ainda mais. E aí o Goiás é um dos grandes produtores de fosfato para fertilizante e para ração animal. Tá? Aliás, em períodos como esse, onde o dólar está em alta, o Brasil fica refém, né? Porque quase todos os insumos são importados. Então, a produção local e evitar essa questão de logística. Porque o fosfato, por exemplo, é uma coisa que você utiliza em grande quantidade, né? E fica muito caro para transportar. Sim, principalmente devido à importância que o Brasil tem no cenário mundial de produção de grãos e cereais, frutas também. Então, a gente consome muito fertilizante, a gente precisa, inclusive, aumentar a nossa produção nacional, já que a gente importa a maior parte do que necessitamos, principalmente o potássio. O potássio é muito crítico para o país, a gente produz muito pouco no país, mas o potássio também, né, alinhado com o fósforo, alinhado com o potássio, ele também é crítico. E como é que é... desculpa. Não, então, eu gostaria de complementar um pouquinho. Desculpa se eu te interrompi. Imagina. Então, esse conceito de minerais críticos, Rafaela, ele vem da Europa e Estados Unidos e ele está cada vez se desenvolvendo mais. E eu acho que, assim, está na hora do Brasil assumir isso. Porque enquanto os Estados Unidos, por exemplo, monitora 90 elementos químicos e seus minerais por conta da criticalidade e da como estratégico eles são, o Brasil monitora 4. E isso é muito pouco, tá? E a gente acaba pensando assim, o minério de ferro. O minério de ferro é estratégico para o Brasil? Claro que é, porque é a nossa maior produção mineral, é onde que a gente realmente ganha dinheiro. 75% aproximadamente de tudo que a gente fatura vem do minério de ferro. Mas às vezes a gente tem outros minerais que são tão importantes, por quê? Porque eles entram na base da cadeia produtiva. Tá? E aí, como você falou assim, mas tem mineração em Goiás? Tem mineração em tudo quanto é lugar, né? Não tem vida sem mineração. E é só ver, por exemplo, os agregados para a construção civil. Né? Se você quer construir, exatamente, você precisa de brita, você precisa de areia, e você precisa de quê? De argila para fazer tijolo, para fazer telha, para fazer os cerâmicos. Né? Então, a mineração, ela está na base. E às vezes falta, de fato, isso aqui, ó, podcast mineral, a divulgação da mineração. Né? Mas, as pessoas associam muito a mineração a adorno, a coisas desnecessárias, né? E eu sempre falo, a gente fala aqui no podcast mineral, tudo que é extraído da terra, que não é orgânico, é mineral. Né? E a gente depende de tudo, a gente depende da água para sobreviver, a gente depende, a construção civil depende da mineração, e ainda assim tem todo esse estigma em cima dessa atividade, né? Exatamente, até a nossa roupa, né? Se nós olharmos, tem totalmente mineração envolvida. Porque para você pensar na semente que foi plantada para produzir aquele algodão, teve tecnologia que envolveu equipamentos, teve fertilizante, teve calcário que entrou no solo, e depois essa colheita ela precisou de um equipamento mecanizado que tem aço, e o aço vem lá do minério de ferro e de outros elementos. Então, a mineração de fato está em tudo. Como você falou, né? Você mesmo disse a questão do ciclo que a gente vive. Quando tem a alta do dólar, isso vai impactar, por exemplo, no fertilizante, que vai impactar o quê?
na vida do consumidor, né? Vai impactar no Preço alimento. final do alimento. Aí tem uma alta do aço, vai impactar onde? Na construção civil. E assim sucessivamente. Mas eu acho que existe um distanciamento entre o produtor e o consumidor, e isso acaba fazendo o quê? O desconhecimento, né? Então, dificilmente a pessoa que produz cobre vai eventualmente colocar aquele cobre num fio que vai estar na sua casa. Então, a pessoa às vezes lembra, por exemplo, de uma determinada marca de tubulação, porque ela vai na loja e compra, mas ela esquece que aquele tubo polimérico veio do petróleo. E o petróleo veio de algum lugar, e é mineração, tá? Mas infelizmente é normal, né? Tem esse distanciamento, tá? Mas eu percebo que esse setor é um setor que tem dificuldade de se comunicar. É um setor que tem uma dificuldade absurda de se comunicar. É uma coisa que a agricultura, por exemplo, conseguiu superar. Né? Ela conseguiu mostrar para a sociedade a importância dela e quebrar todos esses estigmas. E a mineração não, ela continua muito estigmatizada, com muitos... Pela dificuldade, ela fala para dentro. Né? Bom, eu não sei se ela fala para dentro, porque se o mineiro come quieto, eu sou mineiro, tá? Então, mas eu não como quieto, eu conto. E ela é uma gaúcha. Ela é gaúcha. Ela já tem o mineirocard, ela já ganhou, já está minerada. Já ganhei meu... Mas olha só o que acontece, a mineração brasileira, ela remonta da escravidão, tá? E a gente traz isso com a gente, né? A mineração, eu vou citar o caso, quando eu fui falar com a minha avó, que eu passei no vestibular, ela começou a rir, ela estava muito feliz, que ia ter um neto engenheiro, e aí ela perguntou de quê? E eu falei de mineração, ela começou a chorar, porque ela achou que ia ser muito difícil minha vida, porque eu ia estar quebrando pedra, tá? Então, veja, a gente tem que dissociar isso, né? Mas a mídia também não nos ajuda, porque olha só, a gente pega um termo que está assegurado na Constituição brasileira, que é uma profissão, que é o garimpeiro. E a mídia deturpa esse termo, colocando ele atrelado a uma pessoa que está cometendo uma infração. Tá? Então, garimpo veja, ilegal. Pois é, mas é um pleonasmo, porque o garimpo é legal, entendeu? Então não existe garimpo ilegal, existe ilegalidade. Existe extração ilegal. Aí eu concordo, tá vendo? Garimpo ilegal então, assim, quando a gente vê essas deturpações, entendeu? Acaba prejudicando a mineração. E assim, por muito tempo houve realmente, Rafael, você está coberta de razão, essa ideia assim, é melhor não falar de mim, tá? Do que falar e falar mal, tá bom? Agora a gente já está vendo que a máxima do marketing é diferente, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim. E a gente tem grandes minerações que estão na mídia no Brasil, tá? Como foi o caso agora muito bonito da CBMM, que fez uma bateria, olha bem, uma bateria à base de nióbio para um ônibus elétrico e colocou amplamente na mídia, estava divulgado, o ônibus estava circulando, todos os canais estavam lá, né? Então eu acho que a gente tem que se aproximar mais, cada vez mais da mídia, com certeza, tá? Mas ainda existem algumas coisas, umas barreiras a serem rompidas. Então, né? quando você fala que nós estamos conseguindo, algumas empresas, as grandes empresas de mineradoras estão na mídia. Sim. O problema é que as empresas que são criminalizadas são as médias e pequenas, né? Principalmente as pequenas. E elas não sabem fazer essa questão da comunicação, se comunicar com o público em geral. Provar que a atividade é lícita, provar que a atividade é necessária. Não só para a economia, mas porque ela impacta na vida, no cotidiano de quem está ali ao redor dos municípios. É uma coisa que a gente vai demorar ainda para superar, entendeu? Mas eu acho que é um desafio legal. Por exemplo, a gente tem a oportunidade de visitar vários municípios de vários tamanhos, tá? Aí eu vou citar, por exemplo, um município do interior da Bahia, que tem duas minerações, que a princípio não tem nada a ver, não tem convergência, que é uma mineração de cromo, né, de cromita, e ao mesmo tempo eles têm uma lavra de esmeraldas, tá, que é Campo Formoso. E as pessoas convivem harmoniosamente com as minerações, essas duas realidades. Uma empresa grande de mineração e empresas aí de minerações artesanais, tá? Eu acho que assim, a integração com a comunidade, ela tem que existir. Tá? E ela tem que ser harmoniosa, porque não existe sociedade em volta da mineração, tá? Senão por conta da mineração ter ido para lá. A gente falou do cobre em Goiás, é Alto Horizonte. Alto Horizonte foi criada por conta da mina de cobre. Então eu acho que assim, você tem razão, a gente tem que se aproximar, tem que ter um bom convívio, e a gente tem a ESG agora, né? E ESG é a nossa responsabilidade social. Então a gente não pode desvincular a mineração da sociedade, ela tem que se inserir na sociedade, né? Eu vou pegar esse link, Rafaela, do André, dessa mesma mineração. A mesma empresa da Bahia trabalha com o mesmo minério, que é a cromita, né, produção de cromo. Mas eu tive a oportunidade de ministrar um minicurso, não foi nessa cidade, foi para outra unidade da empresa, mas também na Bahia. E algo que eu falei com eles, que a gente precisa ter na mineração, e a comunidade que está naquela cidade inserida, é o orgulho. E o cromo, ele é usado para fazer aço inox. Se não tiver cromo, não se faz aço inox. E o aço inox, ele é usado numa infinidade de utilidades, desde instrumentos cirúrgicos até utensílios que nós temos na nossa casa. Então,
para que cada dia que eles acordassem, eles tivessem um orgulho danado de pertencer a uma cidade que fornece esse minério que é exportado para o mundo todo e que talvez alguém lá do outro lado do mundo tinha acordado naquele dia, utilizado uma colher, um utensílio, e aquele minério veio de Andorinhas, na Bahia, uma cidade muito pequenininha, mas que faz parte da história daquelas famílias. Então eu acho que é isso que falta um pouco para a população local e talvez começar até mesmo um movimento nas escolas, com as crianças. A gente precisa se orgulhar da mineração, porque ela é importante e ela faz parte da cultura do povo. E é engraçado quando você fala isso, porque às vezes é o contrário. Às vezes as pessoas, o estigma é tão grande que quando você fala, tem uma mineração numa cidade, as pessoas têm uma baixa autoestima. Exatamente. Né? Porque, minha cidade vive da mineração. Pô, não, a minha cidade vive da mineração. Exatamente, faz uma diferença positiva, na nossa história, na nossa vida. Eu faço diferença na vida das outras pessoas também, ainda que eu não as conheça, elas estão em outra parte do mundo, mas eu tenho um pedacinho da minha história na história dela. Isso tudo se entrelaça. Então, eu acho que isso falta, talvez, um pouco mais, a mídia trabalhar também essa história positiva, o lado positivo da mineração. Nós estamos aqui para isso. O podcast mineral excelente, isso, parabéns. Vamos empoderar os mineradores, viu? Por que a gente não fala de atividade de ilicitude? Aqui nós defendemos atividade lícita, com certeza. Atividade regulada, atividade que é fiscalizada pelos órgãos federais e que gera emprego e renda. Claro. E todas essas atividades, elas precisam, né, ser levadas a conhecimento público. Sim. Né? A imagem do garimpo que joga mercúrio no rio com bateia não existe. Se existe, é ilícita e a gente precisa combater isso. Aí é crime. Exatamente, é crime, é uma atividade criminosa. Quem está na licitude, quem anda nas regras, não quer isso, não quer associar a imagem dele a uma questão criminosa. Claro. Né? Então, mas vamos falar agora, vamos entrar nos finalmente, que é a questão do curso, do laboratório. Como é que vocês desenvolvem nesse trabalho? Vocês são referência para toda a região centro-oeste do país, né? Então, a gente conseguiu, ao longo desses anos, né, crescer bastante e deixar bem claro que ninguém faz nada sozinho, né? Nós tivemos muitos alunos brilhantes que passaram pelo nosso curso, que contribuíram muito para o laboratório chegar onde chegou, e hoje a gente sim é referência, a gente consegue atender o centro-oeste, o norte, o nordeste, e não só, a gente recebe minérios do sul e do sudeste também, tá? Mas como somos um curso criado em 2008, estamos ainda em estruturação, em ampliação, a gente conseguiu sim suprir essa lacuna que a universidade tinha, e agora a gente já consegue também atender a toda a sociedade. A gente atua com consultoria, né, e também com ensaios laboratoriais. Então, fez a extração, tirou o material do chão, dali para frente a gente faz toda a parte de concentração, de britagem, moagem e também do tratamento e agregação de valor para os rejeitos, tá? Que é um assunto muito importante hoje. A gente não pode mais continuar jogando material que é valorizado, né, por uma pilha, num depósito, cheio de uma barragem ou não. Tá? Então a gente tem tentado atuar nessa área, Rafael. Sim, aí nós temos também atividades de pesquisa, além das consultorias e treinamentos. A gente também faz treinamento em company. A gente tem pesquisas a nível de graduação, mestrado e doutorado e pós-doutorado. Então, tem diversos alunos e alunas que atuam conosco nesses projetos todos. A minha linha de atuação mais forte é a flotação e desenvolvimento de novos reagentes, principalmente reagentes sustentáveis. A gente tem uma linha de pesquisa muito interessante. Flotação é separação Isso, é uma separação que se baseia em propriedades físico-químicas, em que a gente retira o elemento de interesse e concentra ele, utilizando alguns reagentes químicos. E nós temos dentro do laboratório, uma das linhas de pesquisa é utilizar reagentes que sejam biodegradáveis, sustentáveis, com frutos do cerrado. Então, um dos frutos que agora tem dado resultados excelentes, que nós estamos testando, é a macaúba, que é um coquinho, né? Um coquinho de uma palmeira, típica do cerrado brasileiro. Mato Grosso também está incluído nesse bioma. E nós conseguimos resultados muito bons. Nós temos trabalhado já há alguns anos e agora a gente já tem feito algumas modificações e resultados incríveis, tanto para fosfato, rocha fosfática, e agora para titânio também. Então, o interesse é ampliar isso. Era com algum tipo de produto químico que era... Normalmente, o que as empresas utilizam industrialmente são reagentes sintéticos ou até mesmo alguns óleos naturais. Os sintéticos, sim. Eles não são biodegradáveis. E são mais caros também. E aí, as que usam reagentes naturais são misturas de óleos vegetais, mas em geral são óleos de arroz ou até óleo de soja. O que a gente está tentando, visando utilizar os frutos do cerrado, é que isso possa ser mais sustentável, mais barato, mas também entrar numa cadeia produtiva que traga mais empregos, que não seja só uma atividade de extração
não mecanizada, mas sim que traga também um desenvolvimento para o agronegócio desse cultivo, desses frutos ou desses oleaginosos que são típicos do Cerrado. Então a Macaúba ela já tem esse potencial, a gente já tem comprovado há alguns anos isso. Também temos uma pesquisa com outro reagente que é o sorgo. Mato Grosso também produz bastante sorgo. Goiás é líder na produção nacional. Ele tem outra função no processo de flotação, que não é a mesma que o óleo da Macaúba. E a gente tem desenvolvido bastante trabalho nisso. Para o ouro, a gente vê, assim, possibilidades incríveis de utilização do processo de flotação. Claro que não utilizando esses reagentes, eles não são efetivos para o ouro. Tem o pau de balsa, né, que está sendo estudado. Aí é outra etapa, já seria lá na cianetação. Porque até conversei muito aqui na feira com alguns produtores, né, alguns mineradores, e eles me relataram que eles pegam o rejeito do ouro, sem concentração, e diretamente fazem a lixiviação. E eles acabam utilizando muito mais reagente do que seria necessário se a gente realizasse uma concentração desse rejeito, o que é facilmente possível de ser feito. Não só utilizando a flotação, mas até outras técnicas. Então a gente concentra primeiro e aí a quantidade que vai ser depois lixiviada, que já seria uma metalurgia extrativa, seria bem menor. Então, aumentando a eficiência de extração e reduzindo o custo. Acho que a gente pode fazer uma brincadeira assim, com catar feijão. Tá? Se você tem ali pedrinhas no meio do seu feijão, você tem que removê-las. Tá? Caso contrário, você não vai ter uma alimentação tão agradável. E é isso que a concentração faz, tá, Fela? Quando você tira o que você não quer daquele material que você quer, você está diminuindo a massa. Tá? Então, um saquinho de feijão de 1 quilo, sendo que 100 gramas eram pedrinhas, você tinha 900 gramas de feijão. Tá? E você acaba perdendo um pouquinho de feijão ali nessa separação. Provavelmente vai acontecer, porque você vai fazer isso mecanizado. Tá? Mas o que é a ideia? Se você pega uma pilha de 1 tonelada de material e cianetar diretamente, você vai fazer o quê? Você vai gastar uso de cianeto, por exemplo. Você vai gastar muito reagente químico, porque você vai ter que molhar 1 tonelada de material. Se você usar uma etapa anterior à flotação, tá, você vai conseguir reduzir essa massa pelo menos para 10%. Tá, explica pra gente o que é flotação, como que ela ocorre na prática. Vamos lá. Como que é? Quer ir? Então, a flotação ela se baseia nas diferenças de propriedade de superfície das partículas minerais, de terem ou não afinidade com a água. Como na natureza a maioria das partículas tem afinidade com a água, a gente induz, através da utilização de reagentes químicos, que algumas dessas partículas deixem de ter afinidade com a água. Então, os reagentes químicos eles têm essa função. Algumas partículas vão passar a odiar a água. E aí o que é que eu faço? Eu introduzo bolhas de ar no sistema e aquelas que não gostam da água se ligam nas bolhas de ar. E aí sobem, exatamente. E aquelas que continuam gostando da água, usando termos muito simples, mas para facilitar o entendimento, elas afundam. Então eu separo em 2 produtos, o que flota junto com as bolhas e o que afunda. Então essa é a técnica de flotação. O que é difícil talvez é a gente achar qual é o reagente seletivo e as condições ideais para que eu tenha um concentrado e um rejeito dentro das melhores condições possíveis ali, que tenha a melhor performance, para que eu tenha uma perda do elemento de interesse muito pequena. Mas é isso que a gente faz no laboratório, a gente desenvolve essa rota, otimiza a rota e entrega, então, né, esse resultado para o empreendedor, para que ele possa implementá-la. E aí, o legal da flotação é que ela não é nova, ela foi inventada há mais de 100 anos, nós completamos recentemente o centenário da flotação. E ela foi inventada por uma mulher, tá? Olha só, ela foi desenvolvida por uma cientista. E interessante também é o seguinte, é que a primeira vez que nós, seres humanos, induzimos uma propriedade nos minerais, tá? Porque todas as outras métodos de concentração, igual, por exemplo, o garimpeiro, né? Eu estou falando o garimpeiro da Constituição, ele usa uma bateia, ele está usando um método gravimétrico, ou seja, está usando a densidade dos minerais. Isso já estava lá, é inerente do mineral. Se eu separo usando um ímã, é magnetismo, já estava lá. A flotação é a primeira vez que o ser humano cria uma propriedade que os minerais não possuíam. Tá? Isso que eu acho muito interessante. A gente não tinha essa capacidade de separação. Nós criamos ela para poder fazer a separação. Assim, vamos lá. A separação do mineral, quando você tira o ouro no garimpo, Joia, vamos lá. Que a gente conhece aqui no Mato Grosso, ele vem cheio de resíduos, de outros minerais. Você precisa separar. E esse é o processo que usa elementos químicos. O mercúrio, por exemplo, que é o mais usado, que é o mais eficiente e que é o maior alvo de críticas, porque ele gera dano ambiental, né? Falta pesquisa para desenvolver outros métodos? O que está faltando, assim? Porque, assim, todo mundo sabe que cianeto
também gera danos, né? Até Sim. assim, a ingestão pode levar à morte e tal. Com certeza. Mais rápido, né? Porque o mercúrio, você fala, o mercúrio causa dano, mas é esse Longo uso prazo. prolongado. Mas o cianeto não, pode ser imediato. O que falta para a gente desenvolver novos métodos? Tá, eu vou pegar de cá agora então. Duas coisas, tá? Nós estamos misturando dois tipos de ouro diferentes, tá certo? Vamos separar um pouquinho. A gente tem o ouro, como a gente tem o cobre e a prata, como elemento nativo, tá? Então eu vou pegar e vou achar uma amostra de ouro. Isso não vai existir para o ferro. Você nunca vai achar ferro na crosta terrestre, você vai achar óxido de ferro, hidróxido de ferro, tá? Então existe o ouro, elemento nativo. Esse ouro é aquele que a gente vai lá bateia, e a gente vê aquele esmeril. Bateia. Mas a gente chama bateia. Potato, tanto faz. Então, olha só, eu vou ver lá aquele limalha preta, que aquilo é óxido de ferro, e vou ver um dourado aparecendo ali. Aquele ouro, então, ele já está pronto para fusão. É só derreter e é ouro, tá joia? Mas existe um segundo tipo. Esse ouro, ele está dentro de um mineral, tá? Então, quando você pega o mineral e olha para ele, você vê um mineral douradinho, mas você não vai falar isso é ouro, porque não é. E, por exemplo, pode estar numa pirita, numa calcopirita, aquilo é um sulfeto, tá? Se eu colocar o sulfeto no mercúrio, não dá nada. Eu não produzo ouro, ok? O mercúrio só amalgama, só funde sozinho com o ouro, elemento nativo. Então, se eu estou trabalhando com ouro, que eu recupero na gravimetria, um ouro, de novo, elemento nativo, eu posso usar o mercúrio, tá? O cianeto é o contrário, ele vai dissolver qualquer tipo de ouro, tá bom? Estando na estrutura cristalina do mineral ou não, eu consigo recuperar. É o que a gente chama de extração por solvente, é um processo de hidrometalurgia. Agora, o que acontece? Existem outros métodos, tá? Como a gente teve nos Estados Unidos, conversando com um laboratório de lá, e eles estão desenvolvendo glicose e poliglicose para substituir o cianeto. Tá? A própria mandioca brava, ela tem cianeto nela. E a gente já está trabalhando com extratos de mandioca brava. Qual que é a diferença? É o cianeto? É, mas é bem menor a quantidade e a toxicidade cai também. Tá? Então, existem alguns outros recursos? Existem. Tá? Mas a gente tem o seguinte problema, Rafaela, aí a gente tem que jogar a culpa para o outro lado. Enquanto existir alguma coisa barata e acessível, é difícil convencer as pessoas a usarem uma coisa mais cara. Tá? O que é barato? Mercúrio é Mercúrio caro. é barato. Caro. Mercúrio é barato. Comparado com outras coisas, né, com outros métodos, o mercúrio acaba sendo barato. Por quê? Porque, vamos pegar um caso de um ácido, tá? Um ácido sulfúrico. Você compra ácido sulfúrico diluído para jogar no chão e limpar o piso da sua casa, tá? Mas quando a gente precisa num processo industrial, a Polícia Federal vai fiscalizar. Tá? Então, quando você tem fiscalização, quando você tem valor agregado, acaba ficando mais caro, o pequeno minerador acaba se sentindo coibido e não usar. Tá? Apesar que você pode recircular, você pode reciclar aquele reagente. Mas o mercúrio acaba ficando ainda no mercado clandestino no Brasil. A venda de mercúrio é proibida hoje no Brasil. É proibido. Mas a gente vê, né, relatos de pessoas que têm acesso ao mercúrio, até mesmo importado de maneira clandestina. Então, existe esse problema. O mercúrio ainda é um fantasma. E em alguns casos do Brasil... Mas nós somos signatários do Acordo de Minamata, né? A gente com tem certeza. Prazo para extinguir. E já tinha que ter acabado, já tinha que ter extinguido. Mas a gente vê alguns relatos de locais, por exemplo, beira de rio, que você revolve a areia e você vê gotículas de mercúrio vindo do passado de uso de mercúrio. Então, isso ainda existe, tá? Mas é lógico que, assim, por exemplo, o caso do cianeto, não está amplamente disponível. Uma pessoa qualquer não consegue ir no mercado e comprar cianeto. Você está entendendo? Então, você fala assim, então o cianeto é mais caro? É, o cianeto vai ser mais caro, porque tem toda uma legislação por trás, tem fiscalização, você tem que ter autorização de órgãos ambientais, então tem todo um arcabouço por trás para você poder usar. Mas o uso do mercúrio também tem um arcabouço legal. Com certeza, com certeza. Inclusive tem a restrição de compra, né? Hoje, em tese, o mercúrio que é usado é reutilizado, ele é feito o processo de reutilização dentro de ambientes fechados, Sim. né? Mas assim, o setor precisa fazer uma meia-culpa também. Claro. Se o setor entende que é prejudicial, que isso é um dos vilões, Sim, né? com certeza. Que a imprensa, que todo mundo mostra, que é o uso do mercúrio, então vamos... Proíba. Vamos deixar de usar, vamos atrás de outros meios. Exatamente, outras soluções. Eu estou sendo criminalizado por isso e continuo fazendo uso? Então, por isso a conscientização. Né? E o que você está falando, a gente concorda muito. A conscientização e a profissionalização levam a esse tipo de mudanças, né? A inovação tecnológica. Então, assim, existem algumas possibilidades? Existem. Agora elas têm que ser, né, amplamente divulgadas. E aí elas começam a ser utilizadas. Tá, a gente tem... Olha, nosso tempo está quase acabando. O assunto está tão interessante, não falamos de um monte de coisa. Vamos falar sobre a questão do rejeito. Você falou que é muito interessante, necessário, não é interessante, é necessário fazer reaproveitamento do rejeito de mineração. Tem que ser.
Como é que a gente faz? O que pode ser utilizado esse rejeito da mineração? Aí que tá, olha só. A gente tem exemplos como barragem de Brumadinho, né? Isso. Que é fruto de rejeito, que culminou numa tragédia. Então, a Helenice também pode falar sobre alguns reaproveitamentos de rejeito, mas a gente tem procurado sempre assim, Rafaela. A mineração gera muito rejeito, vamos botar isso como certeza, tá? Então a gente precisa de mercados consumidores também de grande porte, tá? Não dá para falar assim, eu vou fazer, igual você brincou, pulseirinha com rejeito de mineração. Isso não vai dar venda, não vai dar vazão ao tanto de rejeito que a gente produz. Quais são os dois primeiros mercados que a gente sempre olha? Construção civil e agronegócio. Por quê? Porque eles também demandam grandes volumes, tá? Então, por exemplo, reaproveitar rejeito de mineração para fazer areia para a construção civil, é lógico que é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? E dá para trabalhar nisso. Como dá, por exemplo, a gente fazer uma pré-concentração e produzir brita. A gente está trazendo para o Brasil um ore sorter. O que é isso? É uma máquina que permite uma pré-concentração mineral em granulometrias grosseiras. Já está no Brasil, está sendo instalada, a partir de janeiro está livre para todo mundo usar. Mas vai permitir o quê? Uma produção de brita. Então, aquela mina que antes tinha que moer todo o seu material e acabava tendo que depositar numa barragem ou numa pilha, ela pode ter uma coprodução de brita, tá? Olha que legal, tá certo? Agrega valor. Agrega valor, tá? Pelo sim, pelo não, é alguma coisa que você está vendendo. E você está deixando de impactar uma área do meio ambiente que serviria para quê? Para uma pilha, tá? E às vezes é uma área agricultável, tá certo? Agora vamos ao outro lado, remineralizadores. Os agrominerais, é algo que a gente tem trabalhado muito. Nós conversamos com o professor aqui sobre essa questão. Aí, olha aí que bacana. Goiás também é um produtor de rochas ornamentais. E parte dessa produção, a gente sabe que acaba quebrando, né? Viram pedaços e até mesmo pó. Pó que tem potencial de fornecer fósforo, potássio, que são macronutrientes, e alguns micronutrientes. Tá certo? Então, nessa hora, o que a gente precisa? Abrir nossa cabeça. A gente precisa caracterizar os rejeitos da mineração, tá? Entender o que eles são e aí achar um mercado que possa usufruir deles. Cerâmicas, dá para fazer porcelanato, dá para fazer geopolímero, tem uma série Mas assim, de coisas. Vamos colocar as coisas em prática aqui. Prática. Nós estamos falando direto da Expo Minério, né? Nós temos uma casa construída a partir desse rejeito da mineração. E isso tem custo. O rapaz que fez a casa, o Gilbert, ele faz vasos e vende, ele tá comercializando os vasos na Casa Cor agora, expondo na Casa Cor. Se dá para ganhar valor com rejeito, que em tese seria jogado fora, por que não é feito? O que está faltando? Né? Não entendo. Rafaela, eu acho que falta caracterizar. Muitos mineradores, eles não sabem o que tem naquele rejeito. Hoje mesmo eu conversei com um rapaz, ele falou que o empreendedor está vendendo rejeito para a China. Mas ele nem sabe o que ele está vendendo. Então, pode ser que tenha muita coisa útil ali. Porque para transformar num vaso ou até que aquilo vá para a construção civil, a gente tem que ter certeza que não tem nada valioso mais ali que a gente possa reaproveitar. Então, a primeira coisa é caracterizar muito bem esse rejeito, ter certeza de que não tem nada mais valioso ali, de que a gente possa, de fato, recuperar. Se tiver e a gente não tiver tecnologia, talvez a gente precise de fato continuar armazenando. Mas se a gente já tem tecnologia, remover isso. E aí sim, esse material ser encaminhado. Então, a primeira coisa, o empreendedor ele precisa conhecer bem esse rejeito e entender o que está contido lá. Essa questão você faz isso, é refinamento, reaproveitamento? Sim, deu no uma laboratório palestra aqui na Expo Minério sobre isso, né? Não, a minha palestra foi sobre flotação de ouro fino. Foi sobre flotação. Mas no laboratório a gente tem projetos, sim, que vai na linha da Química Verde. Hoje a gente tem 2 doutorandos trabalhando com escória do rejeito da produção da liga ferro-cromo. E a gente tem conseguido recuperar, porque eles têm uma perda grande de cromo na escória, que seria o resíduo da indústria metalúrgica, e a gente está conseguindo recuperar esse cromo. A gente já teve um projeto também que foi um rejeito da indústria da produção do zinco metálico, e a gente conseguia recuperar do rejeito prata, com um pouco de ouro contido também. Então, é conhecendo, é caracterizando o rejeito, tanto da indústria mineral e metalúrgica, que a gente vai conseguir desenvolver uma rota de processo para retirar o que ainda tem valor econômico lá, né? Que hoje está sendo descartado. Então, Rafaela, a Helenice falou muito bem, eu concordo com ela, e assim, acho que tem que ficar claro para a sociedade que esses depósitos, uma barragem, uma pilha, eles podem existir, eles têm que existir, enquanto a gente não tem tecnologia para explorá-los, tá? Então ele vai ser uma segunda safra.
E aí, como a Helenice falou para vocês, a gente pegou um material que estava na barragem de rejeito, tem milhões de toneladas lá, e a gente conseguiu o produto dele. Tá? E aí, o que vai abrir? Vai abrir uma nova mina em cima daquela barragem. Nós vamos revolver aquele material inteiro, vamos reprocessar aquele material. Então, a gente sabe que acabou o bem mineral, ele não vai nascer de novo. Tá? Mas a barragem, ela pode ser... Ele é finito, mas a barragem, ela pode ser essa segunda safra que a gente vai ter. Então, a sociedade também tem que entender que zerar o rejeito quer dizer, assim, zerar o elemento útil naquele rejeito. Então, o caso do ouro, né? Onde é que nós vamos começar a construir casa com o rejeito da mina de ouro? Quando não tiver mais ouro no rejeito. E aí que a gente pode entrar. Porque a gente vê assim... Mas isso é complexo sem pesquisa, né? Nós fazemos podcast mineral, tem uma parceria com a Feninger, que é a maior feira de joias da América Latina. A gente leva o podcast até São Paulo. E lá, eu conversando com o professor, ele falou assim, olha, tem muito diamante nos rejeitos, nas cavas de diamante de Alto Paraguai, de Pochorel. Pochorel hoje quase não tem mais atividade. Aí eu peguei e falei, pô, mas você planta uma esperança no coração das pessoas e às vezes a forma que você fala até incentiva extrações ilegais lá, né? Porque para você ter certeza de que aquele rejeito, você tem que ter pesquisa. Claro. Falta pesquisa no Mas Brasil. também não é um elemento que a pessoa vai conseguir remover manualmente. Precisa de técnica mais sofisticada. E é nisso que, né, a ciência entra. Então é por isso que a gente consegue ajudar. Mas vamos voltar no diamante. O diamante foi um excelente exemplo, tá? Olha só, como é que funcionava a lavra de diamante, né? Você ia lá, explorava ele, provavelmente de um aluvião ou de um pegmatito. Mas depois você tinha uma mesa, colocava o diamante ali, as pedrinhas ali em cima e a pessoa ia catando, tá? E algumas passavam direto. Sim, aí eu concordo com o professor. Ainda deve existir um monte de diamante, porque quem está assistindo, se passou na praia, né? E chutar um diamante não percebe, vai achar que é uma pedrinha qualquer. Tá? O diamante bruto é difícil o olho treinado para recuperar, tá? Mas olha lá, hoje nós temos uma máquina que você passa essas mesmas pedrinhas e ela acerta quem é diamante, tá? E a taxa de acerto é quase 100%. Então, sem querer dar uma falsa esperança, né, mas hoje a gente pode voltar naquelas lavras de diamante, porque agora nós temos uma tecnologia adicional. Entendeu, Rafaela? Então, quando a gente fala assim, ó, vamos revisitar depósitos antigos, é porque agora a gente tem alguma coisa nova, tá? E aí a gente consegue agregar valor, tá certo? Agora, sim, o ser humano é falho. E aí, se a gente está fazendo à mão, a gente pode errar, tá? E aí o reprocessamento. Agora vamos falar, a gente está acabando, a entrevista está muito boa, a gente tem assunto aqui para horas, né? Com certeza. Eu queria que você falasse sobre as tecnologias que você usa no laboratório. Tem o Ori Sorter. O que é isso? Explica pra gente. Bom, vamos lá. A gente trabalha no laboratório com toda a parte de processamento mineral. Isso quer dizer que a gente adequa o tamanho do material. Para chegar uma rocha para a gente grande, a gente vai britar, vai moer e vamos separar. Você tem 1.000 metros quadrados para isso. Nós temos 1.000 metros quadrados para isso. E tá pequeno, viu? Tá pequeno, tá? Nós estamos precisando crescer já de uma vez. Mas nós temos métodos, então, chamados gravíticos, que separam, então, por densidade. A mesa concentradora, as espirais, temos as centrífugas, que o pessoal do ouro tanto gosta. Tá tudo lá para ser utilizado. Temos também separadores magnéticos, nós temos 3 tipos diferentes, inclusive 2 da China, que é uma parceria que a gente tem. E nós temos também as técnicas de flotação com a professora Helenice. Aí a gente tem 2 laboratórios só para isso, tá? E a gente consegue flotar hoje grandes partes dos minerais brasileiros, já passaram pela nossa mão e a gente consegue flotá-los. Mas nós estamos com essa tecnologia nova, essa mesma que eu te falei do diamante, tá? Que é um ore sorter. O que essa máquina faz, então? A gente usa raio-x, Rafael, igualzinho de aeroporto, tá? O minério vai passar, então, numa esteira, igualzinho no aeroporto, a gente passa ele no raio-x e a gente consegue enxergar dentro da rocha. E se for o mineral que a gente interessa, a gente sopra ele para um caminho. Se não for, a gente deixa ele cair e ele vai para outro caminho. É muito interessante essa máquina, porque já existem outros fornecedores no Brasil, mas é a primeira universidade a ter um funcional a nível de indústria. Tá? Qual o valor? Ela é muito cara? 5 milhões de reais foi o valor da doação para a gente dessa máquina. E ela consegue trabalhar com até 150 toneladas de minério por hora. Tá? Então, se quiserem levar amostras lá para a gente trabalhar, vai ser sempre um prazer. E a gente passa aí cerca de 10 a 15 caminhões em uma hora. Tá, nessa máquina. Então, é uma máquina de grande porte. Grande porte, justifica o valor. Né? Justifica o valor, com certeza. E a gente trouxe ela para o Brasil para 3 projetos. Nióbio, tá? Cromo e ouro. Tá? E nós já testamos com o ouro do Mato Grosso nessa máquina e o resultado foi muito legal. A gente conseguiu tirar 30% de material que não tem ouro, tá?
e não perdemos nenhum ouro com isso. Resultado disso, a gente diminuiu a quantidade de material que ia passar por britador, pela moagem e até mesmo pela flotação. Aumentou o teor e a gente consegue gerar a brita que eu tinha te falado. Tá? Então essa brita sai bonitinha, uma brita de quartzo, branquinha, que pode ser usada pela construção civil sem nenhum problema. Tá? Olha que bacana. Ótimo. Antes de encerrar, porque o nosso tempo já extrapolou, Já, vocês trouxeram esses terrários, né? Isso. São ferrários, minerários. Na verdade, são minerais, né? Que a gente, de projetos que nós fizemos lá no laboratório. Aqui embaixo é concentrado de cobre da Bahia, tá? Então, nós temos 3 grandes produtores de cobre no Brasil. Esse minerário aqui é baiano, tá? Vem da Bahia. Aqui é quartzo de alta pureza. Nós temos minas de quartzo na Bahia. Eu vou pular essa linha aqui um pouquinho. Essa verdinha aqui, ó, tá? É a única que é estranho no ninho. Essa aqui é de Minas Gerais. Esse aqui é o verdete do Abaeté, é um agromineral. E aqui em cima é cromita, tá? Essa aqui é da Ferbasa. 2,5 toneladas desse concentrado aqui de cromita faz 1 tonelada dessa liga aqui, ó, desse negócio bonitinho aqui, que é a liga ferro-cromo de alto carbono, da Ferbasa também, e gera cerca de 1,8 toneladas dessa escória que está aqui embaixo. Aí nós colocamos a palma para representar aqui a Bahia, e isso aqui vai durar, é um ecossistema, né? Vai durar aí bons anos, vai crescer aqui dentro. Vai crescer dentro de uma área mineral. Vai crescer dentro de um... Aí a gente fez a brincadeira, Rafaela, e nós trouxemos vários desses minerários e a gente sorteou aqui na feira. Então hoje são esses últimos, esses 2, e a gente vai estar sorteando daqui a pouco aqui para quem visitou lá no nosso stand, lá na feira. Inclusive floriu, né? Sim, floriu durante a feira. O outro foi já excelente. foi, que o floriu já foi. Esse aqui, por exemplo, é com níquel, tá? Então o minério de níquel está aqui embaixo e alguns outros que a gente coloca, tá? Então a gente consegue fazer um pouquinho de arte aqui com os trabalhos, com o resto dos trabalhos que a gente fez no laboratório. Tá? Gente, foi um prazer conversar com vocês. Vocês têm que voltar, com certeza, convidar. uma outra vez, porque o assunto é muito interessante, né? Tem um desdobramento fantástico. É só convidar, e é de interesse. E eu gostei, porque vocês são professores, vocês falam de forma muito didática, né? Eu não entendo nada de química e física, entendi um pouco do que vocês têm a dizer, a explicar, e a sociedade precisa entender isso. Muito obrigada também. pelo convite, a gente está à disposição. E fica o convite também para ir até o nosso laboratório, conhecer. A gente está aberto a novos projetos, parcerias, cursos. Um abraço a todos que estão nos ouvindo, assistindo, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Rafaela, o papel da universidade é atender a sociedade, tá? E não o contrário. E assim, quem quiser visitar o nosso laboratório é só entrar no nosso site, tem lá programas de visita. Qualquer um pode visitar, é todo mundo muito bem-vindo, tá? A hora que quiser, sempre que quiser. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que nos assistiram, que nos ouviram, que nos acompanharam. Espero que nos acompanhem nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram com Minera MT e no YouTube com Minera MT e também com o podcast que é um produto do nosso site www.mineramt.com.br. Te aguardo na próxima semana com mais um conteúdo inédito. Até lá. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.